Olá, Elimar Júnior da Exime Co aqui, e hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho com você sobre algumas razões do porquê não usar Kubernetes. E eu falo nós porque eu não estou sozinho. Hoje eu conto com a companhia da Grazi Bonizzi, que é consultora associada aqui da Exime Co. Tudo bom, Grazi? Tudo bom, Neymar? Você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Grazi, recentemente você publicou no site da Zimeco e também em alguns dos seus sites, no seu Medium e tudo mais, um artigo falando sobre motivos ou ponderações que devem ser feitas antes de se adotar Kubernetes. O que parece algo bastante interessante, já que parece que todo mundo hoje só fala em por que adotar e não por que não adotar. Fala um pouquinho mais sobre as suas motivações para escrever esse post e as suas ideias. Tá bom. Primeiro, assim, um disclaimer eu gosto de Kubernetes, eu uso Kubernetes e é uma ferramenta fantástica para os objetivos que ela foi feita. A questão que a gente vê na comunidade de TI, não só com Kubernetes, mas com outros assuntos que entram numa espécie de hype, é que o pessoal quer adotar, ouve falar que é bom, e quer adotar a qualquer custo, sem saber se realmente é adequado. Então, tem muitos cenários que o Kubernetes, que deveria ser um aliado para a empresa, ou para o time, ou para a solução, acaba virando um inimigo, acaba virando um fator de complexidade maior, além da complexidade de negócio que o time já tinha para resolver. Então, é mais ou menos essa motivação, mostrar quais são os cenários em que realmente o Kubernetes vale a pena e os cenários que ele não vale. É bacana, logo na introdução do teu post você fala sobre o fato de terem uma série de entusiastas, na verdade, que acabam observando muito mais a oportunidade de melhorar o currículo por estar utilizando uma tecnologia nova e bacana do que necessariamente gerar valor para a empresa. Infelizmente é algo bem comum, né? Eu consigo entender, também eu fui programadora, eu consigo entender que quando lançam uma tecnologia que está sendo muito demandada no mercado, é interessante você ter essa experiência no seu currículo para você poder buscar uma posição melhor na empresa, mudar de empresa. Então, eu entendo a posição, só que eu não entendo a decisão comercial de aplicar o Kubernetes sem a real necessidade. Então, assim, eu defendo os programadores que realmente buscam uma oportunidade de aprender tecnologias modernas. Mas eu não defendo quem realmente toma a decisão de incluir na stack uma plataforma que o time não domina ou que não vai trazer valor nenhum. Isso infelizmente é mais comum do que nós gostaríamos, né? Existe uma certa tendência a se implantar aquilo que é moda. E aí falar sobre, você mesmo destaca logo no início do seu post, você fala sobre o interesse em resiliência, elasticidade, portabilidade, confiabilidade, enfim, todas vantagens bastante interessantes, mas que acabam não sendo necessidade ou realidade para muitas organizações e para muitos sistemas. Você fala, e é interessante observar isso, a Grazi é uma das pessoas que mais tem falado sobre Kubernetes no Brasil, pelo menos que eu tenho acompanhado, e você fala sempre muito bem sobre casos onde ele se aplica. E no seu post, na sua publicação, você já começa com essas provocações sobre esses cenários onde ele se aplica, né? E que ele vai ao contrário, quando não se aplica. Você começa falando, logo na sua primeira justificativa, de que Kubernetes foi pensado, ou é mais ajustado para cenários de arquitetura distribuída. Enfim, fala um pouco mais sobre isso para a gente. Então, o Kubernetes, ele não é exclusivo para cenário de aplicação distribuída, ele é uma plataforma que viabiliza que você hospede aplicações containerizadas. Então, o critério para publicar uma aplicação no Kubernetes é que ela seja container. Mas ele tem features, ele foi desenhado para solucionar problemas de aplicação distribuída. Então, assim, esse já é o objetivo dele. Apesar de você poder publicar aplicações isoladas e monolíticas lá, ele vai ter uma série de recursos de aplicação distribuída que não seriam utilizados se o seu objetivo é só hospedar soluções monolíticas. E o cenário de aplicações distribuídas é muito complexo. A gente vai ter necessidades que, sem um orquestrador próprio para isso, a gente vai ter que resolver certos problemas na mão, e isso é um esforço operacional muito grande. Então, assim,
a natureza de aplicações distribuídas já é um cenário altamente complexo. O Kubernetes vem para diminuir essa complexidade operacional. Mas eu não estou dizendo que o Kubernetes seja simples. Ele é uma plataforma que tem sua complexidade também. Tem uma série de conceitos que não são triviais para quem não está acostumado, para um cenário que o time está mais acostumado com publicação em máquinas virtuais, ou então um PaaS da vida, assim, onde você publica, entrega só o código e meio que a plataforma de nuvem vai cuidar de todo o resto. O Kubernetes exige conhecimento para configurar e para que ele funcione adequadamente, né? Então, assim, ele se propõe a resolver uma série de problemas que a aplicação distribuída, a aplicação monolítica não teria. Bom, você fala, né, quando você discute um pouquinho mais sobre esse aspecto do Kubernetes ser mais orientado a aplicações containerizadas, você destaca isso, inclusive, com uma referência forte à característica de orquestração do Kubernetes, né? Então, esse ponto acaba se destacando e sendo realmente bastante relevante. E aqui na sua resposta, você já começou a trazer também o segundo argumento que você traz no seu post sobre problemas de adoção de Kubernetes, que é o fato dele ser, de fato, um pouquinho mais complexo e demandar conhecimento em outras coisas antes. Geralmente as pessoas querem adotar um atalho aqui, né, e tentam pular fases. Enfim, é uma grande dor de cabeça. O Kubernetes é de fato, não só ele é complexo, mas ele demanda conhecimentos prévios que também são complexos. Vai nessa linha? Sim, inclusive eu queria comentar uma das repercussões do meu post, que um rapaz veio conversar comigo sobre um passo antes de adotar o Kubernetes, que seria usar uma plataforma que faz o, entre aspas, tá, o lift and shift, assim, só que não é literalmente. Se você tem uma solução em máquinas virtuais e você está transformando, adaptando essa solução para entrar na plataforma de Kubernetes, não é exatamente um cenário que você vai mover de um para um, né? É o Google Ansons. Eu não cheguei a entender, assim, a fazer uma POC para entender exatamente como ele funciona, mas, assim, essa pessoa me deu feedback que funciona bem. E eu acho interessante, mas com o mesmo cuidado, essa mesma observação que se aplica para ele, se aplica para a comunidade no geral. Que tudo bem você tentar acelerar certas coisas, contanto que você assuma a responsabilidade de ter esse conhecimento. Tá? Então, a gente tem automações e plataformas que facilitam a nossa vida, mas isso não é desculpa em hipótese nenhuma para você não estudar a plataforma que você usa. E não é uma opção, tá? Você precisa entender quais são os workloads do Kubernetes. Então, assim, quando você tem uma aplicação, tem vários tipos de configurações que você pode escolher que vão se adequar mais ou menos ao que você precisa. E você precisa entender como configurar, porque, por exemplo, questões de escala, dependendo de como você configurar a aplicação, ela não vai escalar da forma que você gostaria. Então, assim, sem esse conhecimento prévio dos workloads e do funcionamento do Kubernetes, você não vai conseguir aproveitar os recursos que ele oferece. Então, é uma responsabilidade do time de desenvolvimento e do time que for responsável pela sustentação, pelas operações. E tem que vestir a camisa e todo mundo tem que estudar, ainda que você tenha abstrações ou uma empresa dando suporte, porque senão você não vai conseguir desenhar aplicações que realmente vão aproveitar os benefícios que o Kubernetes oferece. Eu ouvi recentemente uma frase de um colega falando que ele não gosta de DevOps, e é um arquiteto, inclusive, que ele não gosta de DevOps, ele não quer aprender containers. Só que ele usa a solução que ele trabalha, usa containers, mas ele considera que isso é uma responsabilidade do time de DevOps, né? E não é, pessoal, se vocês usam Docker, vocês têm que aprender Docker. Se vocês usam Kubernetes, vocês têm que aprender Kubernetes. Ainda que a responsabilidade de sustentação não seja de vocês precisam entender a plataforma para poder usá-la bem, tá? Então, esse desafio não necessariamente é ruim, tá? Tem muitos colegas de profissão, eles realmente gostam do desafio de estudar mais, de lidar com problemas mais complexos, mais avançados, e assim, só é complexo enquanto você ainda não sabe.
Então, assim, a partir do momento que você aprende, fica fácil, fica natural. Então, para esse time, para esse tipo de perfil, eu não acho que é um desafio que é impeditivo, muito pelo contrário, isso até pode ser um motivador. Mas o time tem que estar ciente que vai passar por isso. Então, assim, se todo mundo estiver disposto a vestir camisa, aprender a tecnologia, vai longe, tá? Agora, se for um time, assim, que tenta se esquivar dessa responsabilidade de ter esse conhecimento, vai ser um trauma para a empresa. Você destaca ainda, quando você fala sobre a complexidade, e é bacana você trazer DevOps aqui para essa discussão, porque a gente sempre comenta que uma das vantagens, por exemplo, de arquiteturas baseadas em microserviços é que você acaba reduzindo a complexidade para o desenvolvedor, mas transfere a complexidade, de certa forma, para a operação. Então, falar sobre microserviços sem falar em DevOps acaba sendo quase que uma insanidade. O Didio, que é nosso amigo Giovanni Bassi, ele costuma dizer que trabalhar com microserviços implica em você usar DevOps em nível hard. Eu concordo com a visão dele. E na tua própria resposta aqui mesmo, no teu próprio argumento no post, você comenta que fatalmente para adotar Kubernetes você vai acabar tendo que aprender sobre outras soluções, sobre outros softwares. Você chega a citar aqui Helm, Istio, por exemplo, né? Mas também uma série de outros conceitos que estão relacionados com essas ferramentas. Enfim, acaba sendo uma árvore. A raiz acaba sendo, quero usar Kubernetes, mas eu acabo puxando uma coisa e outra, e isso acaba aumentando a complexidade. Eu, particularmente, repito com muita frequência que complexidade desnecessária representa custo. E daí fica realmente difícil você representar ou trazer isso para a realidade da maior parte das organizações. Aliás, esse é o teu terceiro ponto. Você acaba dizendo que Kubernetes acaba sendo uma solução extremamente cara para soluções pequenas. Enfim. Tá. Então, preço é uma coisa relativa, então eu procurei, assim, conduzir um estudo para defender esse argumento, que se você tem poucas soluções que funcionam de maneira isolada, tem outras soluções em plataformas de nuvem, por exemplo, no Azure, que você vai conseguir hospedar e ter tudo que você precisa para a produção, ou seja, vai ter resiliência, vai ter segurança, vai ter alta disponibilidade e vai ter uma série de vantagens que o Kubernetes se propõe a resolver para sistemas distribuídos. Então, assim, tendo, por exemplo, o Azure App Service, você tem já um ambiente completamente pronto para produção. E, assim, para você, não necessariamente ele vai ser barato, mas para você fazer uma solução equivalente no Kubernetes, a gente recomenda para produção você começar com 3 nodes, que são 3 máquinas virtuais, né, que fazem parte do cluster. Isso é a configuração mínima para produção. Então, assim, você tendo, ainda que você dimensione o mínimo possível essas máquinas virtuais, você ainda provavelmente vai ter um custo maior do que o que você teria com um app service. Isso é claro que essa diferença, esse gap de preço vai diminuindo à medida que o número de aplicações que a sua empresa oferece aumenta. Então, muito possivelmente, a sua empresa não vai ter uma aplicação só, vai ter uma série de aplicações e serviços, e em algum momento, pode ser que realmente o Kubernetes pareça ficar mais barato do que hospedar individualmente essas aplicações no app service. Daí tem um ponto de atenção, que o Kubernetes exige uma operação, exige um esforço operacional dedicado. O Web Service, ele já tem, a estrutura dele exige um mínimo de operação. Então, assim, sem muito conhecimento técnico exclusivo para o Web Service, você consegue, às vezes, não ter a necessidade de ter um time alocado 24/7 para estar disponível, né, caso aconteça alguma coisa com a aplicação. Agora, o Kubernetes, é difícil você imaginar de que um ambiente no ar, produtivo, não vai precisar de um time aí para operá-lo. E esse time não é um time qualquer, é um time altamente especializado, e isso é caro, a gente sabe como
um programador sênior, o quanto a hora de um programador sênior, ou de um líder técnico, ou de um profissional de infraestrutura com conhecimento em automação, em Kubernetes, pode custar. E, assim, pensa num time que vai ser responsável pela operação disso, ou seja, um time altamente capacitado, não vai sair barato. Então, não é só pensar na solução em si, porque em algum momento, sim, hospedar as aplicações no Kubernetes vai valer mais a pena financeiramente do que individualmente no App Service. Só que tem que levar na conta o custo operacional. O que algumas empresas fazem? Elas contratam uma empresa de suporte especializada em Kubernetes. Ou, para empresas maiores, adotam soluções como o OpenShift, que é da Red Hat, que já tem serviço de suporte incluso. Isso definitivamente não é barato, nenhuma solução nem outra. Ou seja, assim, custo deve ser levado em consideração, mas o custo como é, não só a plataforma, mas também o suporte. Entendi. Muito bom o ponto. Aliás, é bacana a gente começar a ponderar, né? Não é que o profissional necessariamente envolvido com esse processo acabe sendo um profissional caro, não é? Quer dizer, ele é caro, mas ele é caro e fica evidente o preço dele, o custo dele, quando efetivamente você não consegue trazer um benefício junto para o negócio, né? Então, essa talvez seja o grande ponto para se avaliar, ou seja, quanto que adotar soluções como Kubernetes vão autorizar estratégias de arquitetura que vão se pagar dada a demanda e a frente do negócio. É mais ou menos isso que você está trazendo, né? Pelo que eu entendi. Sim, esse é o principal ponto. Essas observações que eu falei sobre o Kubernetes, elas passam a valer a pena quando você tem um cenário que realmente justifica. Então, por exemplo, uma situação em que você tem aplicações distribuídas ou mesmo microserviços que podem escalar 50 aplicações, 100 aplicações, 200, 300 e por aí vai, o custo do Kubernetes fica barato. Porque, assim, ele abstrai parte do esforço operacional, ele vai trazer recursos específicos para a arquitetura distribuída que vão poupar tempo do time. O suporte não precisa escalar junto com a aplicação, então não é porque você tem um time de 5 pessoas para 50 aplicações, que se essas 50 aplicações for para 100, você vai precisar de 10 pessoas suportando. Você pode manter uma equipe altamente especializada com suporte, e com a estrutura que o Kubernetes oferece, mais DevOps e mais automações, você consegue realmente escalar o suporte dessa solução sem precisar escalar proporcionalmente o seu time. Claro que vai, dependendo da complexidade da solução, você vai precisar de um time maior, obviamente, mas não precisa ser também 1 para 1, né? E esse custo começa a valer a pena. Fica barato, literalmente, porque o Kubernetes realmente passa a resolver os problemas que você já teria e que seriam muito mais complexos se você tentasse resolver de outra forma. Então, daí sim, para aplicações distribuídas, é uma solução muito adequada. Brilhante, é naquela ideia, né? Você adotando uma solução distribuída, geralmente você reduz os custos, a complexidade de desenvolvimento, em compensação, você transfere essa complexidade para a operação, operar múltiplos serviços, manter no ar, sustentar uma aplicação distribuída, um sistema distribuído é consideravelmente mais complexo, e o Kubernetes acaba vindo como uma forma de reduzir essa complexidade dessa operação. Então faz a conta fechar. Né? Se você tem aplicações, pelo que eu entendi até aqui, se você tem uma aplicação distribuída que consequentemente ficaria difícil de manter a operação de forma tradicional, adotar soluções como o Kubernetes não é só uma possibilidade, mas é quase uma demanda, visto o aumento da complexidade. No post mesmo, eu estava até compartilhando aqui antes uma tela, mas no post, vou voltar a compartilhar aqui agora, você chega a, inclusive, fazer uma provocação sobre em que cenários a utilização de Kubernetes faz sentido, você discutiu um pouco sobre isso, você trouxe aqui nesse gráfico que você propôs, que você coletou, se não me engano, lá no site da Microsoft, né? Você coletou aqui alguns cenários de decisão
e eu acho que essa acaba servindo como uma boa referência. Quem quiser, eventualmente, observar esse gráfico em detalhes, encontra ele dentro da publicação da Grazi, tanto no site da Eximia Co, quanto no Medium dela e no site dela, que já tem, inclusive, tradução portuguesa. A publicação da Eximia ainda está só em inglês, a gente vai fazer a tradução em breve. Mas, Grazi, eu não sei se você especificamente quer comentar alguma coisa sobre essa imagem especificamente, ou se... eu acredito que quase tudo que a gente comentou aqui agora já explica o que está aqui. Mas tem algum ponto em especial que você queira destacar? Algumas recomendações de entender realmente quais são os recursos disponíveis para hospedagem de aplicações containerizadas. Então, esse gráfico, na verdade, ele é um pouco mais amplo, não necessariamente a aplicação está em container, tem Azure Functions, tem outras possibilidades aí, mas a gente tem Azure Container Instance, a gente tem o Azure App Service, a gente tem o Service Fabric em determinados cenários, e o próprio Azure Kubernetes Service. Então, entendendo mais quais são as possibilidades de hospedagem e qual que é o objetivo de cada uma, a gente consegue selecionar a mais adequada para a nossa solução, inclusive combinar. Por exemplo, eu vejo que é muito possível você ter uma solução composta com alguns container instance e o App Service, ou mesmo o Azure Kubernetes Services com alguns container instance. Então, entendendo o que a plataforma oferece de recurso, a gente consegue unir a nossa necessidade de negócio e selecionar o ideal. Perfeito, perfeito, muito bom. Bom, então, o que a gente vê daqui, né? Na verdade, Kubernetes não é uma coisa de estou ou não estou, né? Não é uma coisa de uso tudo ou uso nada. Existem opções relacionadas à adoção de Kubernetes. Não é simplesmente o fato de decidir adotar ou não adotar. Tem estratégias diferentes de adoção que acabam variando conforme o cenário do negócio, o cenário da tecnologia, enfim, o que se quer fazer. Muito bacana, muito bacana. Além disso, Grazi, então fechando nessa visão como um todo, né? Se nós fôssemos tentar resumir, primeiro ponto, tem que se levar em consideração que o Kubernetes é feito para orquestração, e geralmente a orquestração é uma característica mais interessante para cenários de computação distribuída, de cenários de sistemas distribuídos, como aqueles que envolvem microserviços. Você disse também, esse é o segundo ponto, que o Kubernetes é consideravelmente complexo, não só pela complexidade inerente do próprio Kubernetes, mas dos conceitos relacionados que precisam ser entendidos e aprendidos antes de uma implementação ser bem feita. E a sua terceira visão é que, poxa, eventualmente toda essa demanda de conhecimento acabe custando um pouquinho mais caro, principalmente para soluções que não demandariam tanto poder e tanta potencialidade. Finalmente, você trouxe para nós aqui essa visão de que, poxa, além de tudo isso, você tem caminhos diferentes para adotar Kubernetes, e esses caminhos diferentes podem variar conforme o cenário de aplicação que você está desenvolvendo. Então, a Microsoft fornece um framework para você, de pensamento, né, para você conseguir estruturar o que você vai fazer, como você vai fazer, e mesmo assim, mas mesmo assim, como é um apoio ao pensamento, não dispensa a inteligência e o conhecimento de gente que já tem experiência utilizando soluções como Kubernetes. Alguma consideração final, Grazi, com relação a tudo isso? Tem uma coisa que eu queria adicionar, que tem uma outra possibilidade que pode valer a pena, que é quando a empresa já tem um time altamente especializado e tem uma quantidade crescente de aplicações containerizadas. Às vezes não são ainda distribuídas, mas, assim, a empresa começa a ter um padrão de entregar aplicações novas sempre em containers. Se o time já conhece Kubernetes, também eu não vejo um problema por que adotar Kubernetes, mesmo sendo aplicações monolíticas, porque você teria aí um ambiente centralizado para publicar e gerenciar suas aplicações. Não precisaria ter, por exemplo, 5 aplicações container instances, 3 no App Service, assim, uma coisa mais espalhada. Então, esse é um critério, né, que se o seu time já tem essa skill, né, essa capacidade, esse conhecimento, eles estão prontos para encarar esse desafio, e a sua empresa costuma entregar aplicações containerizadas, escolher hospedar de uma maneira, usar o mesmo cluster, às vezes, para hospedar aplicações de diversas naturezas, pode ser uma opção. Então,
meio que entender o seu cenário e ver se isso realmente encaixa ou não. Você está trazendo aqui um fato bastante interessante. Você está dizendo o seguinte: se a gente puder ignorar o custo de aprendizagem, ou seja, se nós assumirmos que o time já possui o know-how e os know-hows para utilizar Kubernetes, ou seja, esse custo de adoção acaba ficando sensivelmente menor e, consequentemente, pode viabilizar a utilização de Kubernetes mesmo em cenários em que, eventualmente, o fit não seja de 100%, simplesmente porque o custo de adoção é muito menor, então acaba compensando, as vantagens acabam compensando. Na conclusão do seu post, você tem uma frase que eu adorei a frase, aliás, eu acho ela provocativa, mas necessária. Você fala que se você não está lidando com muitas aplicações, arquiteturas distribuídas, ou não tem especialistas trabalhando no seu time, você não vai estar pronto. Eu estou tentando fazer aqui, fazendo uma tradução livre. Você não vai estar pronto para aproveitar as vantagens que o Kubernetes oferece, simplesmente ou basicamente porque não foi feito para você. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você não é obrigado a utilizar uma solução só porque ela parece certa para outros, né? Eventualmente não vai ser boa para você. Muito bom, Grazi. Ótima conversa. Eu sempre aprendo quando eu converso com você. Eu gosto muito dessas conversas. Espero que as pessoas que acompanharam esse vídeo tenham saído dessa sessão tão satisfeitas quanto eu. Muito obrigado pelo teu tempo e pela disponibilidade e com certeza a gente vai voltar a conversar. Tá bom. Obrigada, Elemar. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.